Seminário Sermão de Santo Antônio aos Peixes, pregado em São Luís do Maranhão, no ano de 1654, pelo padre Antônio Vieira. Vós, diz Cristo Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhe sal da terra, porque quer que faça na terra o que faz o sal. O efeito do sal é o de impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que é ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Olá pessoal, meu nome é Alexandre e hoje, dando continuidade ao trabalho que a gente vem desenvolvendo bimestralmente, em que a gente faz a análise de uma obra em diferentes períodos literários, hoje a gente vai falar um pouquinho do Sermão de Santo Antônio aos Peixes, escrito pelo padre Antônio Vieira, um dos principais expoentes do barroco português. E a gente vai descobrir por que ele falava isso. O que levou ele a falar isso? Mas antes da gente entrar mais a fundo, então a gente sabe um pouquinho do contexto histórico. Mas antes de tudo isso, os integrantes do grupo que vão estar comigo hoje são, primeiramente eu, Alexandre Augusto, Éric dos Santos e Otávio Henrique Alves da Silva. Então, pessoal, para a gente entender todo esse processo e como que ele se originou, a gente tem que voltar lá no período do declínio da Idade Média. O período que a gente chama de Baixa Idade Média, que se compreende entre o século XI até o século XV. As principais causas que levavam a esse movimento eram o surgimento da burguesia, dessa sociedade que vivia em torno do comércio. Além disso, a gente vai ter as cruzadas, os movimentos organizados pela igreja, que tinham o objetivo de reconquistar Jerusalém dos mouros. E outro ponto que complicava ainda mais toda essa situação era a peste negra, doença que naquele momento devastava cerca de 1/3 da população europeia. E todos esses 3 pontos foram cruciais para o surgimento do Renascimento. Quando a gente para associar esses pontos, a gente pode pensar, quando a gente fala de burguesia, a gente vai ter o renascimento urbano e o renascimento comercial, em que a nobreza estava ganhando cada vez mais força, motivado pelo renascimento das cidades. Quando a gente para relacionar as cruzadas com a peste negra, a gente para pensar no renascimento social, no renascimento cultural. Naquele momento, o homem parava para se questionar sobre o papel da igreja. Será que ele tinha que obedecer aquilo mesmo? E é nesse ponto que a gente chama de antropocentrismo, quando o homem passa a se colocar no centro do universo. E ele passa a pensar sobre si mesmo e sobre o papel que ele desempenha na sociedade. E foram esses 4 pontos que, no ano de 1453, foram cruciais com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos e deram o fim, não somente da Baixa Idade Média, mas também da Idade Média, surgindo a Idade Moderna. Esse surgimento da Idade Moderna, fundamentado na formação dos Estados Nacionais modernos, esses estados que já eram delimitados por fronteiras, já tinham uma unidade monetária e naquele momento também já tinham uma língua própria, resultou na criação de uma nacionalidade. As principais características desse momento eram o absolutismo monárquico. Essa ideia ganhava força desde o Renascimento urbano e que se consolidou na Idade Moderna através das teorias filosóficas. A gente pode citar nomes como Nicolau Maquiavel na ideia do príncipe, Thomas Hobbes na ideia de Leviatã e principalmente Jacques Bossuet na ideia do direito divino, que significava todo esse poder que o rei tinha através da ideia de que esse poder era herdado de Deus. E por isso, esse rei ele podia controlar, ele tinha o dever de controlar as 3 esferas do poder e ele estava até mesmo acima delas. Outro ponto que a gente tem que lembrar é o mercantilismo. A gente pode relembrar que da Baixa Idade Média para a Idade Moderna aconteceu uma aliança entre a burguesia e a nobreza, consolidando um mercantilismo, o sistema em que tinha por objetivo buscar a acumulação primitiva de capital. E todo esse movimento fez ainda com que se consolidasse o Renascimento, aquele movimento que surgia lá na Baixa Idade Média, só que agora tinha cada vez mais força. O papel do homem e a visão do homem sobre si mesmo não englobava tanto mais a igreja. Vale lembrar que o homem não passou a esquecer de Deus, mas ele passava a se ver como a imagem e a semelhança dele, tendo livre-arbítrio. Dessa forma, ressignificando suas ações e seus deveres nessa sociedade. E foi com essa ressignificação do modo de pensar
que surgiram as reformas protestantes. Com as constantes críticas à Igreja, foram propostas reformas à Igreja Católica, que tinham por objetivo criticar algumas de suas ações. Um dos principais expoentes nesse processo foi Martinho Lutero, que criticava principalmente a venda de indulgências, ou seja, a venda do perdão na Igreja Católica, juntamente a simonia. Ele criticava a vinda dos artigos religiosos falsificados. Todavia, como a Igreja Católica não aceitava suas petições, ele foi obrigado a postular suas 95 teses nos portões da Igreja de Wittenberg, na Alemanha, surgindo assim a Igreja Luterana. As principais características dela eram acreditar a salvação pela fé. Juntamente a isso, o fim da obrigatoriedade do culto do latim, que era muito comum nas igrejas católicas, em que ninguém conseguia entender o que era pregado nas missas. Então, com o objetivo de atrair mais pessoas a essa igreja, Martinho Lutero propôs isso. Juntamente a isso, havia também o fim da adoração a animais. A gente também pode citar outro expoente nesse processo. Foi João Calvino com a igreja calvinista. Próximo dos ideais de Lutero, a diferença principal é na crença da salvação. Se Lutero acreditava que a salvação era advinda da fé, João Calvino acreditava que a ideia da salvação era o objetivo da predestinação, ou seja, o homem trabalhava para que ele fosse salvo ou para que ele caísse na perdição. O seu trabalho, o seu esforço para que ele fosse para a salvação era o que fazia com que ele ia para a salvação. Além disso, outro expoente nesse processo foi o rei Henrique VIII ao propor a Igreja Anglicana, que tinha como objetivo a aceitação dos rompimentos matrimoniais. Isso por causa que, ao tentar se divorciar de Catarina de Aragão, sua antiga esposa, essa separação, esse divórcio não foi aceito pela Igreja Católica, o forçando a ter que criar uma igreja que aceitasse isso, ainda tendo suas outras propostas e cultos próximos aos da Igreja Católica. Tudo, voltando um pouco para a Europa, fora da igreja, a gente pode falar da expansão marítima, ocasionada pelo mercantilismo na busca pelos metais, na busca por riqueza. E a gente pode associar isso com essas reformas, com principalmente a queda dos valores religiosos que mitizavam os mares com os monstros e tudo isso. Então essa queda de valores fez com que se tornasse cada vez mais fácil a curiosidade, motivar os homens a descobrir novas terras. Todavia seria muito simplório se a gente somente associasse a isso. Outro ponto foi o mercantilismo, a busca por metais, a busca por poder, que dava cada vez mais força a esses estados modernos, foi responsável também por essa expansão marítima. Nesse ponto a gente tem que dar foco às navegações portuguesas, que são o objetivo da nossa aula. De cara, quando a gente associa isso a Portugal, a gente percebe o descobrimento da ilha de Veracruz, o descobrimento do Brasil. Nesse período de 1500 a 1530, caracterizando o período pré-colonial, a gente vai perceber que Portugal não dava tanta importância assim para o Brasil. Naquele momento, tendo principalmente a busca pelos metais e não percebendo isso de forma tão fácil nessa terra, Portugal acabou deixando meio de lado nesse período. Então, nesse momento, se a gente for ter alguma atividade econômica, a gente vai ter extração no pau-brasil. Se eles não conseguissem encontrar tanto metal, eles pelo menos acharam uma madeira que tinha algum valor comercial na Europa. Todavia, com as investidas francesas e inglesas no território brasileiro, a gente vai ter Portugal se preocupando cada vez mais. Porque imagina se esse pessoal conseguisse tirar essa terra que eles custaram para achar. Então Portugal, nesse momento, ele vai criar o sistema de capitanias hereditárias. Todavia que, a princípio, não vai dar muito certo. E que, futuramente, vai dar espaço aos governos gerais. Mas voltando para a Europa, a gente vai ter o surgimento da Contra-Reforma. Se naquele momento a igreja estava sendo questionada pelos seus valores, estava sendo intimidada por esses movimentos protestantes, no ano de 1546, a gente vai ter o início do Concílio de Trento, que vai revitalizar o Tribunal do Santo Ofício, que tinha por condenar os hereges, as pessoas que iam contra esses valores. A gente vai ter o surgimento do Índice de Livros Proibidos, aquele que tinha por objetivo julgar e condenar as pessoas que tivessem livros que fossem contra os valores morais da igreja.
E também a gente vai ter o surgimento da Companhia de Jesus, com o objetivo de expandir a interferência da igreja. Ela passou, sob o comando de Inácio de Loyola, a enviar, juntamente à exploração marítima, a expansão marítima, os jesuítas, que tinham por objetivo, já no momento em que eles chegassem àquele novo território, impor essa nova cultura a esse povo, essa nova religião. Voltando para o Brasil de novo, para a colônia, a gente tem que associar que, após aquele período das capitanias hereditárias, a gente já estava tendo a implementação do açúcar no Brasil como forma de lucrar para Portugal. Eles conseguiram bastante renda, assim, ficavam juntamente associando isso ao tráfico negreiro, ao tráfico de escravos. Eles conseguiram criar uma fonte de renda muito positiva para Portugal. Todavia, o governo português sofre um evento inusitado antes na história. Em 1580 inicia-se o período que a gente chama de União Ibérica, em que, ao não se ter herdeiros próximos para assumir o trono português, o herdeiro mais próximo era o rei da Espanha, Dom Filipe II. Então, nesse período, um rei espanhol passa a governar Portugal. Vale ressaltar que nessa participação da extração e do refinamento do açúcar no Brasil, a gente tinha participação direta da Holanda. Ela tornava mais fácil o processo de refinamento do açúcar. Todavia, como esse pacto com Portugal havia acabado, o rei espanhol expulsa do Brasil os holandeses, o que faz com que eles não deixassem muito baratas as coisas. Então, em 1630, eles voltam com um processo que a gente chama de Brasil holandês, ou Nova Holanda, em que, ao eles invadirem a capitania de Pernambuco, todavia esse processo acaba em 1554, com a revolta que a gente chama de insurreição pernambucana. Com a revolta dos agricultores locais e também no ano de 1640 se acabar com a União Ibérica, o governo português estava de volta, mas agora eles não queriam saber disso, de Holanda invadindo o Brasil nem nada. Então acontece a insurreição pernambucana, que se inicia em 1645, e no ano de 1654, os agricultores, juntamente ao governo português, expulsam do Brasil os holandeses. E nesse período é que Padre Antônio Vieira escreve o Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Então, pessoal, agora que a gente já entendeu toda essa confusão que o Padre Antônio Vieira estava inserido quando ele escreveu o Sermão do Santo Antônio aos Peixes, a gente consegue analisar o contexto literário de cada período que a gente falou, até a gente chegar no Barroco. A gente passa a analisar a identidade do escritor em cada período que a gente falou. A gente inicia lá na Idade Média, a gente está tendo o trovadorismo, período caracterizado pelas trovas, as poesias líricas feitas para serem cantadas e que refletiam principalmente sobre a organização social. Já na Baixa Idade Média, período que vai do século XI até o século XV, a gente vai ter o surgimento do humanismo, um movimento principalmente caracterizado pelo Renascimento. Você lembra que no Renascimento, quando a gente estava falando, a gente vai ter o surgimento daquele antropocentrismo? Exatamente, ele vai ser responsável por caracterizar o humanismo, período em que o homem está pensando mais sobre si mesmo. E após esse humanismo, quando a gente vai ter a passagem para a Idade Moderna da Baixa Idade Média, a gente vai ter o surgimento do classicismo, com a consolidação dessas ideias do antropocentrismo. Juntamente retomando com valores que foram perdidos nessa Idade Média, que eram os valores greco-romanos, o que caracterizou o classicismo. Mas como é que surgiu esse tal de Barroco? Você lembra que na Idade Média a gente vai ter aqueles movimentos protestantes que estavam propondo reformas à igreja? E nesse mesmo período a gente vai ter a Contra-Reforma, que mediante essas investidas contra os ideais católicos, a gente vai ter a igreja promovendo esse conjunto de ações que tenta prevenir e aumentar seu alcance de intervenção. Além disso, nesse período a gente ainda vai ter a União Ibérica em Portugal. Você lembra que a gente falou um pouquinho disso? Quando o rei espanhol passa a governar, Dom Filipe II, ele passa a governar Portugal no primeiro momento. E além disso a gente vai ter os conflitos coloniais. Você lembra que no Brasil a gente está tendo aquela tal de invasão holandesa? E é justamente sobre todo esse processo que em Portugal, com a morte de Luís de Camões,
um dos principais expoentes do classicismo, a gente vai ter a passagem do Barroco, esse período de contradição entre os valores do humanismo renascentista e o medievalismo católico. Toda essa contradição desse momento. O Barroco, que surgiu na Itália e que ele foi se espalhando por todo o continente europeu, que chegou em Portugal com a morte de Luís de Camões, como a gente falou agora mesmo, a gente vai ter como principais características o exagero no detalhamento, como vocês podem ver na imagem. A gente vai ter um contraste entre o profano e o religioso, essa briga que a gente está tendo na igreja contra os protestantes e o humanismo e contra o medievalismo religioso. E além disso, a gente vai ter essa dualidade entre esses valores espirituais e os valores carnais. O leitor naquele momento ele não sabia se tinha o que será que vale mais a pena. Será que eu sigo a igreja ou será que eu sigo esses valores protestantes? Além dessas, a gente ainda vai ter o constante uso das figuras de linguagem. Nesse período vão permanecer antítese por causa dessa dualidade entre o profano e o religioso. A gente vai ter o paradoxo também usado na argumentação. E a gente vai ter a metáfora que tenta descrever essa sociedade. Além disso, a gente vai ter o conflito entre o antropocentrismo e o teocentrismo, que a gente já está falando, nessa briga da igreja com os valores renascentistas. E como forma de argumentação nesse período, a gente vai ter principalmente o cultismo e o conceptismo. Esses dois últimos se tratam de técnicas estilísticas e argumentativas adotadas na escrita barroco. Então, quando a gente tem o cultismo ou o gongorismo, o jogo de palavras, se trata da forma de escrita mais culta, em que a beleza estrutural do texto era muito mais importante do que o entendimento. Já quando a gente fala de conceptismo ou quevedismo, que é o jogo de ideias, a gente fala muito mais sobre o entendimento do texto e principalmente sobre a argumentação, como a argumentação preza convencer o leitor e não tanto a estética. Como principais expoentes desses dois movimentos, a gente tem no cultismo, a gente tem Gregório de Matos, o Boca do Inferno, que através de suas poesias, de vários elementos, como a satírica, amorosa, religiosa, ele vai trabalhar essa estrutura textual, esse cultismo. Já no conceptismo, a gente vai ter a intervenção do padre Antônio Vieira, principalmente com seus sermões que prezam muito mais convencer o leitor do que passar uma beleza estética ao texto. O nome gongorismo e quevedismo, primeiramente, gongorismo se trata da influência espanhola de Luís Góngora, um dos principais influenciadores do cultismo lá na Espanha. Já quevedismo se trata das ideias de Francisco de Quevedo, um também dos principais influentes do conceptismo na Espanha. Agora, como principais autores do barroco português, a gente pode citar o padre Manuel Bernardes, Francisco Manuel de Mello e principalmente nosso foco, o padre Antônio Vieira, que vai estar escrevendo o Sermão da Sexagésima, o Sermão do Bom Ladrão e o que a gente vai analisar hoje, o Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Pessoal, antes da gente passar a entender um pouquinho mais sobre a biografia do autor, é muito importante a gente também entender que o barroco ele chegou ao Brasil. Só que a gente entender que as escolas literárias chegavam às colônias de forma diferente, elas não chegam ao mesmo tempo. Isso porque para uma escola literária chegar na colônia, uma pessoa da colônia tem que ir para a metrópole aprender essa escola literária e depois trazer ela para a colônia, como por exemplo o Brasil, com a chegada nele em 1601 com a prosopopeia de Bento Teixeira. Os principais autores no Brasil vão ser Bento Teixeira, que ele trouxe com a prosopopeia de 1601, Gregório de Matos, o Boca do Inferno, e Manuel Botelho de Oliveira. Esses são os principais expoentes da literatura no Brasil. Olá, meu nome é Otávio Henrique, de L1B. Vou apresentar o seminário, fazer a análise da obra do Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Foi a obra escolhida para fazer o seminário. Primeiramente, o texto em análise é o Sermão de Santo Antônio e foi feito pelo padre Antônio Vieira. Seu gênero é chamado de sermão ou homília, que se caracteriza por ser um discurso falado ou escrito, de tema religioso com finalidades didáticas ou moralizadoras. Esse sermão foi pregado no Brasil colonial no século XVII, durante o dia destinado a Santo Antônio. No primeiro capítulo, o padre utiliza de uma passagem bíblica encontrada em Mateus 5, versículo 13, que é o que vocês estão vendo na tela. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
Com grande habilidade da retórica, demonstrada por Antônio durante o texto, ele faz uma analogia do sal aos pregadores do evangelho e da terra aos ouvintes da pregação. Indaga onde estaria o problema, se estaria no sal ou na terra, visto que a situação na colônia brasileira em relação aos tratamentos dos portugueses com os índios era desumana e completamente contrária às escrituras. Tanto que, após 3 dias da pregação do sermão, o padre voltou escondido a Portugal para tentar mudar a situação, falando com o rei da época. Ainda no primeiro parágrafo, Antônio Vieira propôs 2 soluções para o sal. 2 soluções, uma para o sal e a outra para a terra. A primeira foi baseada na segunda parte do mesmo versículo, que ele usou inicialmente. Se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, o padre explica então, se o pregador, com suas palavras e ou ações, se apresentarem contrárias ao evangelho, e o pregador não está cumprindo com as suas obrigações de disseminar a palavra, então ele deve ser desprezado pelo homem e retirado do seu papel. Entretanto, se o problema não for o sal, mas sim a terra, que não se permite salgar, então o padre sugere o que Santo Antônio fez em Arimino, na Itália, já que o padre estava pregando no dia destinado a ele. Lá, ele vendo que o povo se recusava a ouvir os seus ensinamentos, decidia então mudar seu público para bons ouvintes, os peixes. No segundo capítulo, o padre Antônio começa a pregar aos peixes, sendo estes bons ouvintes, segundo ele, já que ouvem e não falam. Entretanto, ele alega também que não pode ser convertidos, mas com ironia já diz que está acostumado a essa dor, fazendo referência à terra que não salga, ou aos homens que não escutam. O padre associa 2 qualidades do sal, as 2 boas qualidades de um bom pregador. O louvor, que deveria agir para conservar o bem, assim como o sal conserva o alimento, e de preservar do mal, assim como o sal preserva o alimento de estragar-se ou se corromper. Logo após, ele louva aos peixes, que utilizam a razão mesmo sem a tê-la, enquanto os homens, com a razão dada por Deus, não a utilizam. Ele recorre a outro evento bíblico, como a baleia de Jonas, que, quando foi atirado e traído pelos homens, o engoliu sem o matá-lo e levou de volta para a praia, onde pôde pregar para outras pessoas. Além disso, o padre elogia o fato dos peixes serem os únicos animais que não foram domesticados pelos seres humanos, e sempre que os encontra ou fogem ou os enfrentam. No terceiro capítulo do sermão, o padre Antônio Vieira cita e louva peixes específicos, como o peixe de Tobias. O peixe de Tobias, segundo a história, avançou contra ele quando estava na beira do rio. E quando foi fugir, um anjo lhe falou para pegá-lo, pois suas entranhas eram capazes de curar a cegueira e foram usadas no pai de Tobias, e o coração do peixe usado para expulsar Asmodeu, um demônio. Ainda também o utiliza para compará-lo com Santo Antônio, que assim como o peixe, avançou contra os homens com suas palavras a fim de curar sua cegueira espiritual e expulsar seus demônios. Mas como não havia um anjo para lhes falar para não fugir, eles fugiam e brigavam contra esse peixe, no caso Santo Antônio. Antônio Vieira também louva outro peixe, o torpedo, que faz a vara do pescador tremer, assim como os pescadores de homem deveriam fazer tremer, como Santo Antônio fez a 22 homens depois que ouviram de seus sermões. Ou seja, um peixe pequeno como esse faz a vara de um pescador que tenta pescá-lo tremer, ser resistente e forte, assim como um bom pregador deve ser e fazer com que os seus ouvintes tremam diante da palavra. Por último, Vieira faz menção a um último peixe, o 4 olhos. O 4 olhos, ele caracteriza ele como uma alma racional, que não observa a vaidade, mas olha para cima o céu e para baixo o inferno, assim como faz para não ser pego pelos peixes maiores que vêm de baixo e as aves marítimas que vêm de cima. Ou seja, esse peixe, ele vive na superfície da água, e por isso, nos seus processos adaptativos,
ele criou 4 olhos. A parte de cima, que vigia as aves que vão tentá-lo atacar por cima, e Antônio Vieira compara isso com você olhar para o céu, como se fosse o objetivo, e o olho de baixo, que é utilizado para vigiar os peixes maiores que vêm das profundezas. O que o Antônio Vieira compara a olhar para o inferno, para saber o que lhe espera caso ele cometa pecados. O padre, entretanto, não apenas louva as virtudes dos peixes, mas também como os repreende com algumas de suas ações de forma geral. O padre acusa os peixes de cobiça, já que os peixes maiores comem milhares de peixes menores, juntamente uma fala de Santo Agostinho, onde compara a cobiça dos homens com as dos peixes, que devoram uns aos outros. Você pode ver, na cadeia alimentar, um peixe maior vai comer o menor, e esse peixe maior vai comer vários menores, e esses menores vão comer ainda mais peixes menores, e por isso o padre condena isso. O padre também condena que, especialmente, os peixes maiores que comem os menores. E ele afirma que, se fosse o contrário, não teria tanto problema, pois um peixe grande serviria para alimentar diversos peixes pequenos. Entretanto, o que acontece é o contrário. Um peixe grande utiliza diversos peixes pequenos para se satisfazer. E ele os compara com um homem, que os membros mais influentes, como a burguesia e a nobreza daquela época, exploravam massas inteiras da plebe para seu próprio benefício. Além do sermão geral que o padre dá a todos os peixes, ele também dá sermão a peixes específicos, como, por exemplo, o roncador. O roncador, como vocês podem ver aqui, comparado à mão do homem, é extremamente pequeno. Entretanto, seus roncos são tão altos como o de uma baleia. Ele os compara como exemplo de Pedro, discípulo de Jesus. Ele afirma que ele poderia acabar com um exército sozinho, de romanos. Entretanto, não foi capaz de vigiar seu mestre enquanto orava por 1 hora no monte. Ele era poderoso com a espada, mas que com poucas palavras de uma mulher faziam tremer de medo e negar seu mestre. Se referindo ao momento que a mulher pergunta a Pedro se ele era um discípulo de Jesus durante sua crucificação. E Pedro o nega 3 vezes. Outro peixe falado foram os voadores, que com Deus lhe deu maiores barbatanas, acreditaram que poderiam usá-las para asas e voar. Ele pergunta se a imensidão do mar não é o bastante, mas eles também anseiam pelos céus, destinados às aves por Deus. Por essa razão, são pegos mais facilmente, onde outros peixes são usados anzóis e iscas, e esses peixes vão à isca para matar sua fome. O voador é pego pela sua vaidade de tentar voar, sendo que não lhe foi dado asas. Outro peixe que Antônio Vieira relaciona com as transgressões humanas são as rêmoras, que são os peixes que ficam em volta do tubarão. São peixes dentritivos e utilizam dos restos que o tubarão come para se alimentar. Ele compara, por exemplo, aos seguidores de Herodes, que era um grande rei que mandou matar crianças menores de 2 anos temendo pelo seu reinado. Ele foi condenado por Deus juntamente com seus seguidores, que aprovaram essa matança com medo do rei perder o seu posto e eles perderem as regalias. Ou seja, é como se o tubarão fosse o rei e as rêmoras fossem o pessoal à sua volta. Antônio Vieira alertava para que não seja como eles, porque enquanto o tubarão morre por seus atos, por sua gula, caso ele coma algo estragado, as rêmoras morrem por erro do tubarão e, portanto, são dependentes dele. Assim como, digamos que o pessoal em volta de Herodes pagou o pato e foi condenado por Deus junto com ele. Por último, o outro peixe, não é mais um peixe, mas sim o polvo, ele é comparado também com outra transgressão, que aqui vocês podem ver aqui nesse negócio, que o polvo
ele acusa o povo de se camuflar para ficar à espreita de peixes inocentes e pequenos, para então atacá-los e devorá-los. Ele comparou esse povo como Judas, que ali no meio dos discípulos se disfarçava, mas que quando chegou a hora ele traiu Jesus. Ele compara com a ganância do povo e da sua traição, né? Digamos assim, que ele engana os peixes se disfarçando. Ele faz a comparação que, diferente do camaleão, ele não usa sua camuflagem para se esconder, mas sim para ficar à espreita. Por último, o padre Antônio Vieira, ele faz um sermão também, a ganância a ganância, e compara com a ganância do peixe, que quando Pedro e Jesus precisavam pagar um tributo, Jesus mandou Pedro pescar um peixe e no primeiro peixe que ele pescasse, lá encontraria uma moeda. Antônio Vieira utiliza desse evento para mostrar o que acontece com pessoas gananciosas. Ele fala que o peixe, que no mar eles não utilizam moedas, não utilizam nenhum sistema monetário, mas ainda assim o peixe engoliu uma moeda que não era sua. E, portanto, e por causa disso, ele foi pego por Pedro e foi o primeiro peixe a morrer. Vieira demonstra que o peixe não precisava de dinheiro e acabou pegando de um navio naufragado. Ou seja, foi o primeiro a ser capturado e morto. No último capítulo, o padre se despede, admitindo que os peixes são melhores que ele, um humano, já que por mais que o humano seja racional, tenha boa memória, entendimento, desejos e o poder da fala, os peixes que não possuem isso, pelo menos não ofendem a Deus com esses poderes. No fim, quando ele começa a pedir louvores, podemos ver que ele não está falando com os peixes, mas sim com os humanos, nos mostrando claramente que o tempo todo sua alegoria aos peixes era, na verdade, ao ser humano. Por fim, como a terra não se deixa salgar, ela não é digna de graça e glória, e, portanto, o padre não pôde acabar seu sermão em glória e graça. Agora vamos falar dos principais personagens do filme Johnny Guitar de 1954. Viena, representado por Joan Crawford, é a dona de um saloon na fronteira de Arizona e é constantemente ameaçada pelos rancheiros, que querem sua propriedade por conta da passagem do caminho de ferro, que seria a ferrovia pela área. Também temos Johnny Guitar, que é estrelando Sterling Hayden, em que ele é violinista, ex-amante de Viena e pistoleiro, que já não via Viena há 5 anos e ajuda Viena nessa importante missão de salvar o seu salão. Temos a Emma Small, que é representada por Mercedes McBride, em que ela é a filha de um fazendeiro da cidade vizinha, que ama Dancing Kid e tem ciúmes dele com Viena e quer enforcar ambos, acusando eles de participarem do assassinato de seu irmão. E temos o Dancing Kid, que é representado pelo Scott Brady. E ele é um minerador e o seu grupo ele é acusado de um assalto a uma diligência de um dos ranchos irmão de Emma. Eu sou o Juliano, eu vou falar um pouco sobre o enredo e a trama em geral da história. Começando com o overview, para dar início ao filme, o filme trata de dois personagens principais, que seria Johnny Guitar e Viena. Viena é dona de um salão na fronteira de Arizona. No meio do nada, um salão construído, Johnny Guitar se depara com ele, resolve entrar. E é nessa exata cena, logo em seguida, que Emma e os seus capangas, junto com seu pai, entram no salão, gritando ameaças, porque a Emma suspeita de que foi a própria Viena com o Kid que assaltaram a diligência e que mataram o irmão dela. Comentando um pouco mais sobre esse início do filme,
O filme começa com um cavaleiro solitário, que seria o Johnny Guitar, passando por um trecho de montanhas e se deparando com algumas explosões ao som de dinamite, que vai ser explicado no decorrer do filme, que seria realmente abrindo o caminho para a construção da ferrovia. Então já dá essa explicação logo de começo, apesar do telespectador não saber. E ele também presencia a cena do assalto à diligência. Ele vê o irmão de Emma sendo morto. Então essa cena é bastante importante pro resto do filme, porque o Johnny Guitar presencia essa cena do assalto. Então quando Emma chega no salão gritando ameaças, falando que foi a Vienna que cometeu o ato de assaltar aquela diligência e matar consequentemente o irmão dela. Let Emma say. I wouldn't spit on him. Oh, he was always eyeing me. Então o Johnny Guitar entra na história, ele que estava ali só jantando no salão, ele entra na história no meio da conversa, tentando afastar o máximo possível os rancheiros de perto da Vienna. E uma curiosidade bem específica é que Johnny Guitar e a Vienna já tiveram um romance há uns 5 anos atrás, e depois disso eles terminaram, não deu certo e eles nunca mais se viram depois disso, mas eles sempre tiveram um romance, e o filme é todo baseado nessa tensão, nesse desejo entre os dois, entre a Emma e o Kid, entre o Kid e a Vienna. Então toda é uma trama realmente repleta com essa tensão entre todos os personagens ali, que tem um vínculo decorrente da relação entre todos eles lá. E o filme ele continua a partir disso. No meio mais específico do filme, o Johnny pergunta para Vienna, numa dessas cenas em que a maioria das pessoas saem do salão, ele pergunta por que a Emma odeia tanto ela, qual era o motivo, porque Johnny Guitar, como foi falado, ele saiu da vida da Vienna depois que eles terminaram, então eles ficaram um bom tempo sem se ver. Ele pergunta por que a Emma odeia tanto ela, e ela fala que porque Emma ama o Kid. Então a própria Vienna sabe dessa paixão que não foi revelada pela própria Emma, mas estava claro que a Emma realmente tinha essa paixão pelo Kid, que a própria Vienna já sabia. Então fica esse clima de ciúme da Emma com a Vienna, e ela querendo se aproximar mais do Kid, e o Johnny nesse meio tentando também se aproximar da Vienna. Uma coisa interessante é que durante o decorrer do filme ficou claro essa química entre as duas atrizes, entre a Crawford e a McCambridge. Isso é uma curiosidade muito específica, que elas eram inimigas no filme, a Emma e a Vienna, e na vida real a Crawford ela queria uma outra atriz para interpretar a Emma, e não foi escolhida a atriz que ela queria, e entrou no lugar essa McCambridge. E a Crawford, em algumas histórias que foram contadas, ela num dia que ela estava bêbada, ela rasgou todas as roupas da McCambridge e se espalhou pelo estúdio de gravação, e o resto do elenco teve que ir pegando cada pedaço, juntando, e várias outras confusões envolvendo a Crawford com a McCambridge, extra filme, fora do filme. E isso, essa química de inimigo fora da trama do filme entrou para dentro do filme e trouxe uma atmosfera que não teria se fosse duas atrizes que se gostassem aqui fora, não teria essa química tão bem feita e completamente não proposital, né? Uma cena interessante é que muitos críticos ficam se perguntando se é realmente um filme de velho oeste raiz, né? Que seria tiroteios, perigos e aventura, ou seria somente um romance escondido atrás de um filme de velho oeste. E é uma mistura disso tudo. É realmente um filme que tem bastante tiroteio, é um filme comum e atípico, mas tem muita paixão, muito romance também, então é uma mistura disso tudo. E o que faz o filme ficar mais interessante, e que na época foi muito criticado, na época do lançamento do filme, mas agora realmente se vê como um clássico, é que a cena final, né, quando tem esse conflito entre a Emma e a Vienna, que elas tiveram esse conflito, foi um conflito entre as duas mulheres, e que no gênero, né, do filme de Velho Oeste, nesse clima de Velho Oeste, todos os filmes eram interpretados, o duelo seria interpretado por homens, com pistolas, chapéu,
todo caracterizado, e seriam homens nesse combate. Então as personalidades mais fortes de todo o filme, que seria realmente a Viena e a Emma, não seria ou o Johnny Guitar ou o Kid, seria realmente as duas mulheres, elas se enfrentam. Então essa diferenciação que faz o filme ser considerado um clássico hoje em dia, mas também muito criticado na sua época. Então esse decorrer do filme é muito importante. A cena mais marcante, eu creio, do filme é que quando o Johnny Guitar pega para tocar o piano, e isso também foi alvo de crítica, se seria realmente um filme de tiroteio, de aventura, mas o Johnny Guitar ele pega para tocar o piano e isso acaba meio que espantando, não deixa bem claro, mas isso espanta um pouco as pessoas que estão no salão, e a Viena pede para ele tocar outra música. Mas mais à frente que essa cena traz de importância é que a Viena, toda caracterizada, com um vestido branco longo, ela senta ao piano e deixa muito, muito pesado o clima entre os dois, entre o Guitar e a Viena. Essa paixão de antigamente parecendo que está retornando. Ela toca a canção tema, né, a canção tema do filme, tocada pela segunda vez já no filme. Ela toca no piano e deixa muito claro esse desejo, até que a Emma entra no salão, quebrando completamente aquele ritmo que estava seguindo o filme. Ela quebra esse ritmo, entra no salão e já clama que ela vai ser enforcada, já fala pra Viena que ela vai ser enforcada, e já entra não mais com ameaça, mas cumprindo em tese essa ameaça do começo do filme. Então essa cena é muito específica, para não dar mais spoilers, né? Mas essa cena em específico traz muito peso ao filme, que depois foi tornado um clássico, mas teve grandes críticas, porque o duelo final é realmente entre as duas mulheres, as personalidades mais fortes. Então essa mudança, essa quebra de ritmo do filme, de uma cena pesada entre o Guitar e a Viena, que eles estão num clima ali, um desejo voltando pelos dois ali, a paixão voltando, e do nada quebra esse ritmo, foi muito importante para a história. Então, durante o filme ficou bem claro que a Viena ela é independente, e ela conseguiu não ficou claro, mas subentendente, mas o filme não revela em específico, mas ficou claro que ela conseguiu essas informações para construir o salão perto de onde a ferrovia vai passar, em frente onde a ferrovia vai passar. Ela fala com o Johnny que as mulheres são muito criticadas quando começa um erro e são altamente criticadas, já os homens não, que seria um alívio ser um homem. Então deixou bem claro que as informações que ela ganhou foi através de um ato que seria repudiado pela sociedade da época. Então também foi alvo de críticas também, então que hoje é tratado como um clássico. Então realmente ficou muito bem feita essa trama, que envolve quebra-ritmos, que estava seguindo o filme. Então essa cena e o filme em si é muito importante para o cinema em si hoje. Bom, meu nome é Thiago e eu vou então agora abordar a influência que o período barroco exerce na trama do filme de Johnny Guitar. E antes de tudo, é preciso ter em mente que mesmo que o filme não tenha sido produzido no período barroco, e nem mesmo a trama se situa no período barroco, ao analisar a história e ver como que o filme foi produzido, é possível identificar características essas que são fortes do período barroco, que nós vamos chamar então de reminiscências do período barroco. São essas características que estão presentes no filme. Bom, para começar, coloquei essa citação do livro 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer, um livro que cita diversos filmes que são filmes que valem a pena serem assistidos, e nele você encontra o filme Johnny Guitar. A descrição que eles fizeram a respeito do filme, uma parte dessa descrição, eles dizem o seguinte: o melodrama de Johnny Guitar é tão exagerado que alguns o acharão risível, outros serão conquistados por seu poder hipnótico. Coloquei essa citação porque ela é importante porque ela nos remete à ideia que o filme traz. Esse exagero, esse forte exagero das cenas do filme é uma forte característica do período barroco. Então vamos falar agora a respeito das características do período barroco. As principais são a arte rebuscada e exagerada, a valorização do detalhe, dualismo e suas contradições, a obscuridade, complexidade e o sensualismo. Começando então com a arte rebuscada e exagerada,
O filme é forte em exagero. Ao assistir o filme é bem possível, é bem nítido. Toda essa arte rebuscada que o filme apresenta. Começando então pela cena inicial do filme. O filme ele começa com Johnny Guitar indo em direção ao salão de Viena, a protagonista. E a partir do momento em que ele chega no local, ocorrem diversas coisas. Há tiroteio, briga por amor, ciúmes, ameaças. Uma cena que dura mais de 15 minutos. Uma cena que, se fosse de um filme atual, não seria tão longo quanto de Johnny Guitar. A maneira como essa cena é apresentada no filme, sendo longa, detalhista, e é uma cena contínua, uma cena onde aparentemente não há cortes, né? Os atores vão com suas falas, não há cortes de edição nessa cena. E a cena dura mais de 15 minutos, ela tem mais de 15 minutos de duração. Uma cena completamente extensa, rica em detalhes, em falas, em discussões, que é possível identificar isso a partir do momento em que ela começa com o Johnny Guitar chegando no local e desde então vai acontecendo diversas outras coisas. Outra característica desse exagero do filme ele tá na dramatização. Tudo que ocorre no filme é muito dramatizado, tudo de certa forma rebuscada. Esse drama, ele começa na problematização do filme. O filme ele começa com Johnny Guitar no salão, então lá se dá a problematização do filme. Qual é a problematização? Aparentemente é uma briga entre Viena e Emma, a mulher lá do banco. Só que implicitamente toda essa discussão, toda essa briga, essa rivalidade do filme se dá por simplesmente ciúmes de um romance que aparentemente nem existe. Então, de certa forma, o filme é muito dramático, porque é um filme em que há rivalidade de armas, morte, com tiros, mas tudo isso é causado pelos ciúmes de Emma com Dancing Kid, que é uma das personagens por quem ela é apaixonada, mas não admite. E ela tem ciúmes dele com Viena. E daí, então, surge essa rivalidade durante o filme inteiro. Outra característica do barroco é o dualismo e suas contradições. Esse dualismo ele é bem explícito no filme, começando, então, pelo protagonismo e o antagonismo. O filme praticamente é composto por homens, mas nós temos a protagonista sendo uma mulher e a antagonista sendo outra mulher. Essas duas personagens, e são as únicas personagens mulheres no filme inteiro. Né? Ao assistir o filme você pode perceber que são as únicas mulheres no filme inteiro. Então aí temos uma ideia de dualidade, né? Nós temos as duas mulheres, as únicas mulheres do elenco do filme, sendo a protagonista e a antagonista, respectivamente. O dualismo também ele está presente também nos figurinos que o filme que os produtores colocaram para os atores. O filme é muito trazendo de novo essa ideia do detalhe. Os figurinos eles apresentam certos detalhes que estão implicitamente no enredo do filme. Começando pela roupa, né, pelos trajes de Viena, a protagonista do filme, que em alguns momentos ela se traja como aparência mais masculina, de botas, cinto, fivela, com armas e calças compridas e blusas de botões e de gola. Mas em outros momentos ela aparece com um vestido branco e comprido, aparentando uma noiva delicada e feminina. E também temos esse dualismo que se contradiz, de certa forma, no figurino de Viena e a antagonista Emma. Nesse momento em que Viena está com seu vestido longo e comprido branco, temos Emma, que também está com um vestido, mas dessa vez o vestido é preto, trazendo essa ideologia das cores, né? Cores opostas. A cor branca para protagonista e a cor preta para antagonista. Bom, e o último tópico, a obscuridade, complexidade e sensualismo, ele é apresentado durante toda a trama. É um dos mais complexos, né, para se identificar. Essa obscuridade começa logo de cara com a Emma ameaçando Viena, dizendo que ela está envolvida
no caso do assassinato de seu irmão. E toda essa complexidade da problematização do filme, né? Algo que eu posso citar aqui é de que o filme, na época, quando foi lançado, ele trouxe um questionamento para os espectadores. Para o público europeu, quando assistiu o filme na época, amaram o filme. O filme supriu todas as expectativas que o filme traria. Mas já para os estadunidenses foi completamente diferente. Eles esperavam um filme bang bang, com tiroteio e ao estilo Velho Oeste, e receberam um Velho Oeste que apresenta romance, ciúmes, inveja, bem mais sentimental. E o sensualismo é uma cena que é bem característica desse tópico que eu quero abordar. Há uma cena em que Viena está com seu vestido branco, como podemos ver na foto. O vestido fica em chamas, ele pega fogo a partir do incêndio que ocorre no seu salão. Taking you out of here in that dress is like carrying a lantern. Vienna! Johnny! Eu acho que não há melhor exemplo de sensualidade ao ter um vestido branco, longo e comprido, em chamas, logo no momento em que ela e Johnny Guitar estão sozinhos na parte de baixo do salão, que está em chamas. Acho que não é nem necessário explicar a evidência da sensualidade que o filme traz. Bom, o filme tem diversas características do barroco. Essas aqui que eu citei são apenas as mais evidentes. É possível identificar diversas características do período barroco, né? Essa influência, as reminiscências do período barroco na trama de Johnny Guitar.